Atos capítulo 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Só mais uma vez, vamos nos colocar de pé para a leitura, em reverência à palavra de Deus. Atos capítulo 3, do 1 ao 10. A tradução que eu vou ler aqui é a mesma da tela, amém? NVI. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui. Pode tomar o seu assento. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja pregada ao coração de cada um que aqui está, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito. Seja o Teu Espírito, meu Pai, a me usar essa noite, Senhor, a trazer esse alimento, meu Pai, para todos nós. Querido Pai, tenha, Senhor, liberdade de operar entre nós, Pai. Tenha liberdade, Senhor, de fazer o Teu querer, Pai amado, em nossas vidas esta noite, para que possamos sair desta casa de oração, de volta aos nossos lares, meu Pai, daqui, meu Pai, a alguns minutos, meu Pai, renovados, fortalecidos com a nossa bateria da fé, recarregada, Pai, para continuar a nossa jornada que ainda não terminou, em o nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Bom, essa noite eu quero pregar sobre o olhar. Amém? Eu quero pregar sobre o olhar. Eu parei, vocês ficaram olhando para mim, o que aconteceu? Eu sou bonito, eu sei, o Tiago acabou de falar, né? Olhar, mas eu quero pregar sobre um olhar diferente, Deixa eu dar aqui uma informação aqui, da Bíblia nesse texto, no capítulo 3, por várias vezes nesse capítulo, por mais de uma vez, 2, 3, 4, eu não contei, é falado sobre o acontecimento, no templo. O templo é citado. O templo era o templo de Jerusalém, ele ainda estava de pé no princípio da igreja, e a igreja que estava sendo visitada por Pedro e João era a igreja chamada Formosa. Você tem ideia do porquê a igreja chamava Formosa? Alguém tem ideia do porquê essa igreja se chamava Formosa? Devia ser o nome dela. Bom, se fosse na Vila Formosa, a gente ia dizer, é porque é na Vila Formosa, né? Mas não é, era lá em Jerusalém, e todos a chamavam de Formosa. Sabe por quê? Porque essa igreja tinha uma porta. A porta de entrada dessa igreja era a porta que ficava do lado oriental de Jerusalém.
E essa porta, ela media 25 metros de altura. Entendeu? A entrada da Igreja Formosa tinha 25 metros de altura e o portal, o batente da porta, era todo detalhado em ouro e prata. Então, talvez por isso ela fosse chamada Formosa. Todos acreditam, os estudiosos acreditam que ela era chamada Formosa por causa da sua beleza, pela beleza do seu portal de entrada. Amém? E eles vão citando o templo. Eles foram ao templo às 3 horas da tarde, e diante do templo, ao pé a entrada do templo, né, a entrada do pátio, e foi citando o templo, e aí a gente começa a pensar, poxa, o templo tem muita importância, né? Parece que o templo no texto tem muita importância, porque ele é citado mais de uma vez, né, pelo escritor de Atos, que foi Lucas. Mas a realidade é que, se você for notar, não é o templo, porque o acontecimento foi fora dele. O acontecimento, o evento milagroso, foi fora do templo. Foi fora. Ou seja, havia lá na entrada, na porta, antes da entrada, um mendigo pedindo esmola. Você viu no texto comigo que ele era levado lá todos os dias às 3 horas. Havia culto nesse templo 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Era de manhã, às 9 horas, depois às 3 horas da tarde, depois às 18 horas. 3 vezes ao dia aconteciam cultos nessa igreja. E era costume já os aleijados, os coxos, os mendigos, irem para a porta, ou serem levados para a porta dessa igreja, porque passavam por ali muitas pessoas, né? Pessoas de um bom nível, os judeus convertidos e tantos outros, né, entravam ali, passavam ali na frente daqueles mendigos, e havia uma expectativa na vida de cada um daqueles mendigos, coxos e aleijados. Todos eles iam para a porta da igreja com uma expectativa. Quando você passa, você com o seu carro, você que dirige, você para no semáforo e tem um pedinte, tem um mendigo, o que você já logo pensa? Que eles vai te pedir dinheiro, não é isso? Quando você passa pela rua, caminhando, e tem um sentado ali, né, às vezes um cego com uma bacinha, o que você olha e já percebe? Que ele espera algo, ele espera uns trocados para poder sobreviver. É certo que hoje, nos dias de hoje, muitos dos pedintes, eles esperam algum dinheiro para usar a droga, para manter um vício no alcoolismo, ou qualquer outra necessidade, entenderam? Mas outros é para o seu alimento, outros é para levar para os seus filhos em casa, porque essas pessoas se encontram desempregadas, se encontram sem benefício, porque a sociedade mal liga. A maior parte da sociedade mal liga para essas pessoas. Então era o que acontecia ali. Era a mesma coisa, a mesma situação. Essas pessoas estavam lá, criando uma expectativa. O culto já ia começar, e eles criavam uma expectativa. As pessoas vão começar a chegar, e certamente elas vão nos ajudar. Elas vão se compadecer da nossa situação e vão cooperar conosco. Vão cooperar. Então o olhar dessas pessoas era o olhar de interesse, de serem alimentados, vestidos. Então esse é o primeiro olhar que a gente encontra no texto. Esse é o primeiro olhar, né? Estava sendo levado, no verso 2, para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ok? E o homem, no verso 5, olhou para eles. O primeiro olhar desse homem aleijado era: oba, está chegando pessoas, certamente eles vão me ajudar. Esse era o primeiro olhar. Esse é o primeiro olhar desse texto. Eles vão me ajudar. Eles vão me ajudar. Eu quero trazer para os nossos dias. Quantas pessoas não esperam ser ajudadas ao nosso redor?
Quantas pessoas não estão neste momento numa situação difícil, esperando, dentro de uma expectativa, esperando que algum de nós venhamos ajudá-los? Quantas dessas pessoas? Muita gente, muita gente. Então, muitas vezes eles estão lá, aguardando com esperança, mas muitos passam direto, e alguns se compadecem e dão, e ajudam. Era esse o olhar do aleijado, do coxo, na porta da igreja Formosa, ok? Ele tinha um interesse em ser ajudado. Então esse primeiro olhar, é o olhar com interesse em ser ajudado, ok? O segundo olhar, versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então disse: olhe para nós. O segundo olhar foi o olhar de Pedro e o olhar de João. Este olhar é diferente do olhar do aleijado, do coxo. É um olhar totalmente diferente. Esse olhar de Pedro e João é o olhar com atenção, é fitar, né? Numa outra tradução diz que eles fitaram os olhos neste homem. Fitar os olhos, na verdade, esse fitar é de uma palavra grega, que tem o significado de olhar com atenção. Olhar com atenção. Você está caminhando na rua e você está olhando, você tem olhos e vê, então você está olhando, você está vendo coisas, você está vendo as coisas ao seu redor, e às vezes você passa na frente de uma loja e você olha para um tênis, um sapato feminino, você mulher, e fita os olhos naquele calçado, né, com atenção, porque aquele lhe chama, né, uma determinada atenção, porque é bonito, porque é o seu tipo de calçado. Então você olha, para e fica olhando para ele com atenção, aos detalhes daquele calçado, o valor, não é assim? É esse tipo de olhar, o olhar, ou seja, tem mais coisas acontecendo ao redor, tem várias coisas acontecendo ao redor, mas algo lhe chama a atenção de uma maneira diferente, e você foca o teu olhar nisso, ou naquela pessoa. Por exemplo, eu estou aqui no altar e os seus olhos estão fitos em mim, porque vocês estão aguardando o quê? Um desfecho dessa mensagem, para entenderem o que é que Deus está falando com vocês, ou não é? Então mantenha os seus olhos fitos nesse altar, e os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está falando essa noite, amém? Pedro e João olharam para esse homem de uma forma atenciosa, focaram os olhos nele, e esqueceram o que estava ao redor. E no verso 4, ele diz: olhe para nós. Ele disse para o aleijado: olhe para nós. Mas o homem já estava olhando, ele já de longe, já tinha ganhado o lance de que eles vinham caminhando para entrar na igreja. Ele já estava olhando, mas quando Pedro e João chegam perto, eles dizem: olhem para nós, olhe para nós. Ou seja, mude o seu olhar. Então, o olhar deste homem foi um olhar diferente a partir desta palavra que saiu da boca do apóstolo. Quando ele disse: olhe para nós, certamente esse homem pensou: eles vão fazer algo por mim agora. Eles vão fazer algo por mim. Esse é o olhar de esperança agora. Agora o olhar de esperança. A esperança desse homem aumentou. Porque Pedro e João pararam, prestaram atenção nele, olharam com um olhar diferente para ele, e ele agora olha com um olhar mais esperançoso. Ele agora realmente tem uma grande esperança de que ele vai ser ajudado. Só que o que o homem espera é que ele receba algum trocado, receba alguma ajuda a mais, porque esses homens deram atenção para ele. Ele nem imagina o que é que ele vai receber. Ele nem imagina. Ele não sabe o que ele vai receber. E olhando para os discípulos, no verso 4 ainda, no verso 5, o homem olhou para eles com atenção
esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro diz: não tenho prata nem ouro. Numa outra tradução, não temos, no plural, porque ele fala por ele e por João. Então não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ande. Esse olhar tem um poder. Olhe para nós. Nós não temos. Então o homem está lá olhando, esperando, eles vão me dar algo. Olha, nós não temos prata nem temos ouro. Então o olhar daquele homem, no coração daquele homem já descartou que ia receber algum dinheiro. Mas ele permaneceu olhando para os discípulos, porque agora ele fica na dúvida: mas o que eles vão me dar então? O que eles vão me dar? Eles não têm prata, não têm ouro, o que eles vão me dar? E aí eles dizem: o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, se levante e ande. E a Bíblia diz agora que este homem salta, ele salta e fica de pé e começa a andar, normalmente. E entra no templo, e entra na igreja, louvando, exaltando e glorificando o nome de Deus. E todos aqueles que estão dentro da igreja olham para este homem, o reconhecem, porque há tempos esse homem fica naquela porta. Há tempos, ele é bem conhecido de todos aqueles que congregam ali. Ele é bem conhecido. E eles olham para ele: é o aleijado, é o manco, o coxo, olha lá ele está andando, e ficam todos admirados. Por quê? Porque este homem recebeu um olhar transformador. Tem um olhar com interesse, esperando receber algo. Tem o olhar de Pedro e João, com atenção. Tem o olhar esperançoso do aleijado. E agora o olhar transformador de Jesus. Porque quando Pedro disse: anda, homem, levanta, anda, homem, esse olhar transformou aquele momento. Todos olharam admirados, porque viram a transformação na vida daquele homem. E tudo começou pelo olhar. Esse olhar eu queria mostrar lá em Lucas 4, no verso 20. Esse olhar transformador. Lucas 4, no verso 20. Aleluia. Lucas 4, 20. Encontrou? Deixa eu ver se é o 4:20 mesmo aqui, peraí. Eu marquei errado o texto. Marquei errado. Eu vou trocar então e pegar Marcos 4:21, por favor. Marcos 4:21. 4:21. Deixa eu ver agora aqui. Parece que eu estou meio enrolado, hein? Deixa eu só ver aqui Lucas 4:21. Porque acho que eu troquei os textos na hora que eu estava preparando a mensagem. Aleluia, Jesus. É isso mesmo. É Lucas 4, verso 20 e verso 21. Né?
Então, ele fechou o livro. Jesus estava no templo, né? Ele vai iniciar o seu ministério agora de maneira bem pública, e ele está no templo, na cidade, né, de Nazaré. Ele volta à sua cidade onde ele cresceu, e agora ele entra no templo e ele pega o pergaminho, e o rolo que ele pega é o rolo de Isaías. E é Isaías, para nós, 61. Os primeiros versículos de Isaías 61. Por que para nós? Porque para eles não tinha capítulo e nem versículo. Era o rolo de Isaías, aonde era citada essas palavras, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para dar cura aos mancos, para dar vida àqueles que estão mortos. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, Jesus anuncia isso. E quando Jesus anuncia, quando ele lê esse texto, ele fecha o rolo, entrega àquele que segura o rolo, provavelmente o escriba, ele entrega e todo mundo fica olhando para Jesus. Todo mundo fica olhando atento para Jesus. E que olhar é esse destes homens? O olhar esperando a instrução do texto, a pregação da palavra. É esse olhar nos homens ali. Eles esperam que Jesus vá lhes pregar o texto, mas o que Jesus faz é anunciar que naquele dia se cumpriu as Escrituras em Isaías 61. Entenderam? Então se fechou o livro, devolveu-se ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, ficaram esperando. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse olhar destes homens em Jesus é o mesmo olhar que o aleijado tinha em Pedro e João. Porque estes homens aqui estão aguardando Jesus pregar, trazer uma mensagem sobre o texto. E o aleijado está esperando os homens, Pedro e João, darem a ele dinheiro. Eles estavam esperando receber alguma coisa, tanto um como outros. É o mesmo olhar. É o mesmo olhar. Mas o que acontece na sequência? Uma transformação. Porque Jesus cumpriu as Escrituras. E a partir dali, tudo mudou no mundo. Tudo mudou na terra. E todos aqueles que passaram a olhar para Jesus, com esperança em Jesus, alcançaram o que esperavam em Jesus. Todo doente, todo cego, todo mudo, todo surdo, toda pessoa maltratada, toda pessoa excluída da sociedade, que olhou para Jesus com um olhar de esperança, teve a sua vida transformada por Jesus. Então o olhar de Jesus foi um olhar transformador. Quando ele olhava para as pessoas e as pessoas olhavam para ele esperando algo, Jesus transformava a vida dessas pessoas. Foi exatamente o trabalho de Pedro e o trabalho de João. Transformar a vida daquele aleijado, de uma vida destruída, sem esperança, né? A única esperança que havia nele era comer e se vestir, com o dinheiro que alguém lhe desse. E Pedro e João lhe devolvem a vida que ele nunca teve. Devolveram a ele uma vida que lhe foi tomada pelas trevas. Uma vida transformada. Amém. Um olhar diferente. Transformou a vida com o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Outro olhar. Atos 1:10. Atos 1, verso 10. Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. E no verso 9, Jesus foi elevado às alturas. E no verso 10, os discípulos, eles ficaram com os olhos fixos
no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dos dois homens, diante deles, dois homens vestidos de branco, dois anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O olhar fixo deles, vendo Jesus subir, talvez o olhar deles fixo olhando Jesus subir, que significa, talvez o que significasse aquele olhar, e agora? Ele está indo embora. A nossa esperança está indo embora. O que será que eles esperam agora? Como vai ser a nossa vida agora? Porque ele subiu, ele foi aos céus. Então vem a resposta ao seu olhar fixo, aos seus olhares fixos nos céus. Vem a resposta dos anjos: por que vocês ficam olhando para o céu? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Então a esperança, ela existe, deve existir no meu e no teu coração. O que você espera de Jesus? O que você tem esperado? Porque o Jesus que subiu vai descer outra vez e vai levar a gente a estarmos com ele nos céus. Porque Jesus foi o todo-poderoso Deus que transformou a vida nesta terra. Todo fraco, todo escravo, todo pobre, todo miserável, todo maltratado, todo aquele que é rejeitado, se olhar para Jesus, vai ser transformado. Se olhar para Jesus, vai ter a sua vida transformada. E o olhar para Jesus hoje é um olhar através da fé. É um olhar através da fé. É saber que esta palavra que está sendo pregada ao coração é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, ela tem poder. E Jesus está presente com esta palavra em nosso meio. Ele está presente com esta palavra sendo pregada ao nosso coração. E Ele está dizendo: se vocês puderem crer nesta palavra, a vida de vocês também vai ser transformada. Também vai ser transformada. Agora, um olhar de, como se diz? Um olhar de desprezo. Esse olhar é um olhar que hoje existe muito. O olhar de desprezo, ou o olhar, não tenho tempo para te ajudar. Não tenho tempo para te ajudar. Lucas 10. Lucas 10. No verso 31. Aleluia, Senhor. Eu vou pegar o verso 29. Mas o fariseu, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem, vamos mudar essa palavra? Quando o sacerdote olhou para o homem, porque viu e olhou, tem a mesma conotação. Quando ele olhou para o homem, quando ele avistou esse homem, fitou os olhos nele, quando ele deu atenção àquele homem com os seus olhos, o que estava acontecendo, ele decidiu passar de longe. Um sacerdote, homem que servia a Deus aonde? No templo. Será que era o templo chamado Formosa? Pode ser. Servia a Deus lá. Servia a Deus lá. Ele passou de largo.
E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, o levita também olhou. Ele também olhou. Estava muito visível. Era muito visível. Nós passamos na rua e nós vemos claramente quem está à nossa frente, quem está ao nosso lado. Nós vemos claramente o que acontece ao nosso redor. Mas o sacerdote estava com pressa. O levita também estava com pressa, pois eles iam ao templo para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Será que Deus recebia essa adoração? Será que nesse dia Deus se alegrou com o que esses homens fizeram no templo? Com o trabalhar deles no templo? Será que esses homens sim, realmente foram aprovados por Deus? Não, eles foram reprovados. Porque havia um homem quase morto na estrada por onde os dois passaram. E os dois olharam. Mas olharam com o olhar de desprezo. Ou talvez olharam, deve estar bêbado. Ou talvez olharam, ele deve estar descansando. Ou talvez olharam, não tenho tempo para isso. Preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Servir a Deus. Adorar a Deus. Entende? Entende? E a Bíblia diz que depois destes homens passarem, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Outro olhar. Não um olhar de desprezo, que passou de largo e que estava com pressa, mas olhou com piedade, olhou com compaixão, sentiu a dor daquele homem no coração e o acolheu e o ajudou. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O fariseu responde: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. Quando você ver, quando você olhar, e os teus olhos lhe mostrarem que alguém precisa de ajuda, está no teu caminho, na tua estrada, e os teus olhos avistarem alguém que precisa de ajuda, ajude. Esse sacerdote representa os mestres, os pastores. Este levita representa os servos, os diáconos, os trabalhadores da obra, os cantores, os músicos. E nenhum deles se importou em ajudar alguém que estava quase morto. Mas o bom samaritano, que representa Jesus. Samaritano era alguém odiado pelos judeus. Era alguém odiado. Os judeus não falavam com eles. E este samaritano aqui, este bom samaritano é Jesus. Na parábola, ele representa Jesus. E Jesus fez o que deveria ter feito o sacerdote e o que deveria ter feito o levita. Ou melhor, o que deveria ter feito o crente, o cristão. Jesus fez o que cada um de nós deve fazer daqui por diante. Ele socorreu o homem, cuidou das feridas daquele homem,
levou ele para uma hospedaria. A hospedaria representa a igreja. Aqui na igreja ficam hospedados todos aqueles que saem das trevas para vir para a luz do Senhor. A hospedaria representa a igreja. E o gerente da hospedaria representa os líderes. Representa os líderes da igreja, que devem ensinar ao povo, que devem dar exemplo ao povo, que devem motivar o povo, que devem cooperar com o povo, que devem ajudar o povo a praticar estas obras. Ajudar o próximo, amar o próximo, cooperar com o próximo. Cada crente, cada cristão precisa olhar para Jesus primeiro e entender Jesus. E não é difícil entender Jesus, porque a vida de Jesus, ela é muito clara. A vida de Jesus é uma vida muito clara, e ele disse: façam como eu fiz. O Paulo, quando olhou para Jesus, ele entendeu. Quando ele olhou para Jesus, ele entendeu. E ele entendeu de uma tal maneira que praticou tudo que Jesus também praticou, e disse aos outros: sejam os meus imitadores, como eu sou de Jesus. Como eu sou de Jesus. Então o que Cristo quer que nós entendamos aqui essa noite é que o nosso olhar também precisa ser um olhar de compaixão com o próximo. Que o nosso olhar, quando ele avistar alguém necessitado, quando ele avistar alguém que precisa de uma ajuda, de um apoio, de um abraço, de um amigo, estes olhos não se desviem para o mundo, para os seus afazeres diários. Não se desviem, mas façam aquilo que Jesus faria. Ajudaria, cuidaria, curaria, ensinaria. Amém. Esse é o olhar que deve existir nos nossos olhos. O olhar de compaixão, em saber que tem tanta gente sofrendo, que tem tanta gente desabrigada, que tem tanta gente passando fome, que tem tanta gente precisando de um amigo, que tem tanta gente precisando de uma visita, que tem tanta gente precisando de um abraço. E fazer, e dar, e ajudar, e cooperar. Você recebeu de Deus a salvação. Você é salvo. Nós somos salvos. O Senhor Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário, naquele dia grandioso. Seu nome, o meu nome está no livro da vida, aleluia. Mas agora Jesus nos levanta como um exército, e Ele pergunta para nós: eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês, porque eu vou mostrar para vocês a seara, o campo. Foi assim que Jesus olhou. Ele olhou para o campo e viu que ele estava branquinho, pronto para a colheita. Então ele olha de volta para os seus discípulos e olha no campo e diz aos discípulos: roguem ao Pai para que Ele envie mais ceifeiros, porque a seara, ela é muito grande e são poucos os ceifeiros. São poucos. Jesus está hoje dizendo para nós: olhem com os meus olhos ao campo, olhem no campo com os meus olhos, e vocês vão ver que ele está pronto para a colheita. Vão até o campo e colham. Colham com amor, dando exemplo, tendo bom testemunho, uma vida exemplar na presença de Jesus. Assim nós vamos colher. Nós vamos colher assim, deixando Jesus aparecer em nossas vidas. E aí essas pessoas verão, e elas vão receber o nosso abraço, e vão receber a nossa ajuda, e vão confiar em nós. Elas vão acreditar que o que nós temos para ela são coisas boas. E muitas vezes nós vamos ter que dizer para essas pessoas: olha, nós não temos o que dar,
Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levantem-se e andem conosco. Andem conosco. Porque juntos, nós vamos alcançar os céus. Juntos, nós vamos alcançar a vida eterna. Esteja ao meu lado. Esteja ao lado dos meus irmãos. Amém, igreja? Na hora difícil da pessoa que está perto de você, na hora difícil dela, não abandone essa pessoa. Se você conhece alguém que estava firme na igreja e que você olhou para ela e viu ela caída, não vire as costas para essa pessoa. Não desista dessa pessoa. Porque é o momento em que essa pessoa mais precisa de ajuda. E da tua ajuda. Porque é você que está mais próximo dela. Você que está mais próximo dessa pessoa. Não abandone. Não faça como muitos, que preferem dizer, este não tem mais jeito. Ao dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e eu vou fazer o que eu puder, para ver essa pessoa liberta, para ver essa pessoa salva, para vê-la, meu Pai, no seu caminho outra vez. Não desista dessas pessoas. Tem pessoas que você acredita que nunca vão se converter, mas eu digo para você, não desista dessas pessoas. Não desista delas. Pois elas não sabem o que estão fazendo. Elas não conhecem o caminho por onde elas estão andando. Elas não sabem o fim desse caminho. Você sabe. Não desanime, tente ajudar. Tente tirar essa pessoa do caminho, faça o que você puder. Tente tirar ela desse caminho que vai levá-la à morte. Ao vê-la, ao olhar para ela, olhe para essa pessoa com o olhar de Jesus. Olhe, quando Jesus olhava para a multidão, ele olhava assim, quantos eu posso salvar? Eu posso salvar todos. Eu quero salvar todos, eu vou salvar todos. Nós devemos olhar com estes olhos. Senhor, quantos será que eu posso salvar? Eu vou me doar e eu vou fazer o que eu puder, Senhor, porque eu vejo muitos e eu vou trabalhar na vida de quantos eu puder, para que eles sejam salvos também, para que eles sejam resgatados também, e tenham a vida que eu tenho, uma vida no Senhor, salvo, liberto das trevas, sendo luz. Amém? Jesus tinha um olhar existencial. Ele olhava o que estava destruído e com o seu poder ele trazia à existência aquilo que havia deixado de existir na vida daquelas pessoas. E hoje, você e eu temos que olhar com este olhar existencial. E nós temos que olhar com o olhar de que tudo é possível se eu crer, se eu fizer alguma coisa. Eu sei que Jesus vai trazer à existência a cura desta pessoa, a libertação desta pessoa, a renovação dela. Não desista de olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus. Amém? Não olhe mais com aquele olhar de que, não sei, hein? Não olhe mais com o olhar da dúvida ou da incredulidade. Olhe com o olhar de Jesus. O olhar transformador. E assim, nós vamos ver muitas vidas serem restauradas. E olha o melhor, você foi instrumento para a restauração dessa vida. Imagine o que você vai receber de Deus por causa disso. Imagine qual será a recompensa. Ele vai te recompensar. Amém, igreja? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, a trazer para você, para o seu coração essa noite. Eu vou limpar os meus óculos todos os dias, todo momento em que eu for sair para a rua, para ver bem o que está ao meu redor, para ver o que eu posso fazer. E eu vou fazer. Faça o mesmo. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Fale com Deus agora. Se você entendeu o que Deus falou no teu coração, se você entendeu que essa mensagem foi falando com você, responda para Deus. Peça para Deus. Clame para Deus, para que você seja esta ferramenta nas mãos dele aqui na terra. Fale com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque o Senhor veio esta noite ao nosso encontro para nos advertir, Pai, para nos admoestar,
a olharmos para Jesus, a olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, e entender, meu Pai, que a vida dele, Senhor, foi o exemplo que nós devemos seguir, foi o exemplo, meu Pai, que nós devemos adquirir para nós, e tornar a viver a mesma vida que Cristo viveu, meu Pai, nesta terra, para que assim, meu Pai, alcancemos fazer a Tua vontade, não fazermos como o sacerdote, como o levita, meu Pai, que passaram de longe, que atravessaram a rua, meu Pai, e não ajudaram. Não, Senhor, façamos como o bom samaritano, como Jesus, Pai. Meu Pai, ajudar, cooperar, abraçar, meu Pai, ser amigo, meu Pai, daqueles que necessitam de ajuda, meu Pai, de auxílio. Pai, em nome de Jesus, Pai, enquanto estamos nesta terra, meu Pai, nós aprendamos a aproveitar toda e qualquer oportunidade que nos surgir de fazer o bem, Pai, de amar, de nos compadecer, ó Pai, em o nome de Jesus com o nosso próximo. Pai glorioso, Pai de amor, em o nome de Jesus, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, ó Pai, para que nós não cultuemos ao Senhor de uma maneira vazia, de uma maneira vã, meu Pai. Senhor, como fez o sacerdote, como fez o levita, mas nós cultuemos ao Senhor, meu Pai, com as mãos, meu Pai, repletas de obras executadas para o Teu louvor, para a Tua glória, meu Pai, obras executadas na vida do próximo, para tirá-los das trevas, para tirá-los dos vícios, para tirá-los, meu Pai, Senhor, da rejeição, e trazê-los, Senhor, ao nosso abraço, meu Pai, dar a eles de volta, meu Pai, dignidade de vida. Em o nome de Jesus, a igreja pode, ela não tem muito recurso na terra, mas o Senhor é o nosso provedor, Pai, que nós olhemos, meu Pai, e entendamos que nós podemos ajudar, como Pedro e João ajudaram, meu Pai. Não tinham ouro, não tinham prata, mas o que eles tinham, eles deram, meu Pai. No nome de Jesus, o homem foi curado, Pai. Assim seja conosco, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, meu Pai. Sejamos, meu Pai, ministros do Senhor, ministros da Tua palavra, Senhor, ministros do bem, ministros, Senhor, do amor fraternal, meu Pai, sendo executado na terra para a salvação de centenas e milhares de vidas que estão esperando, meu Pai, para serem recolhidas para o Teu reino, acolhidas, meu Pai, na igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu posso fazer alguma coisa e você também. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. O que não tiver ao nosso alcance, nos ajuntemos. 2 é mais do que 1. 3 é mais do que 2. E assim, sucessivamente. Vamos nos unir? Essa igreja tem que estar cheia de vidas libertas, salvas, sendo batizada nas águas. Eu estou com saudade de abrir esse batistério e descer vidas ali para serem renovadas no Senhor. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O que é que você precisa? O que é que você está precisando? Deus sabe. Deus sabe do que você precisa para o dia de amanhã. Ele sabe do que você precisa. Ele está movendo os céus, as águas, e já está fazendo a teu favor. Empenhe-se em fazer o que Ele espera que você faça, porque nós vamos vencer e vamos exaltá-lo com hinos, com cânticos de vitória. Amém? Seja abençoado essa noite, em o nome de Jesus. Eu convido o presbítero Tiago para fazer o encerramento do culto. Ele vai dar os avisos da semana, vai lembrar que no sábado, na sexta-feira a gente tem a campanha. Vamos iniciar uma campanha e nós vamos ver mudança na nossa vida, no nosso lar, na vida do nosso irmão e na vida do nosso próximo. Porque nessa campanha nós vamos levantar clamores ao Senhor de transformação na vida da igreja e da sociedade. Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Como o pastor disse, né, na sexta nós começamos a campanha, então, são 7 semanas, né, orando pelo Brasil, clamando que Deus nos ajude aí com o nosso país. No sábado nós temos a festa, né, então quem puder doar alguma coisa, quem se comprometeu a doar alguma coisa, a diaconisa Paula, né, pediu para que quem puder traga até sexta-feira. Se ainda não se comprometeu, se você não se comprometeu com nada, veja lá o que você pode trazer e traga também na sexta-feira, né, para a gente arrecadar dinheiro para o caixa da igreja, e além disso também para a gente dar andamento em alguns projetos, né, e além disso, né, não posso doar nada, convide pessoas para virem nessa festa, né, convide aquelas pessoas que talvez não viriam num culto, fala, vai ter uma festa lá na igreja, vamos lá,
porque quem sabe ela vindo e vendo que ser crente, né, não é aquilo que eles pensam, eles fiquem com a gente, eles queiram vir num culto depois. Nós temos pessoas que vieram para a festa e ficaram com a gente, né, então vamos usar isso como um evangelismo. No domingo de manhã nós temos a escola dominical, às 9h30 e às 18 horas o culto. E quinta teologia, né? Quinta-feira teologia, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar o culto, agradecer ao Senhor por mais uma vez termos nos reunido aqui. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, Pai. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua casa, Senhor, a comunhão com os irmãos, Pai. Senhor, que nós entendamos, Senhor, o que foi pregado aqui hoje, Senhor, e coloquemos em prática, Senhor. Pai, coloque em nós, Pai, o olhar que tinha Cristo, Senhor. Senhor, que é exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também, Senhor, nos compadeçamos, Pai, daqueles que sofrem, Senhor, daqueles que necessitam. Pai, que a dor do próximo, Senhor, doa em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme nossos corações, Senhor. Pai, onde ainda havia dureza, Senhor, que o Senhor quebre, Senhor, que o Senhor amoleça, Pai, os nossos corações, Pai. Senhor, e que nós não consigamos mais ficar alheios, Senhor, à dor do outro, Senhor. Pai, que nós não consigamos passar de largo, Senhor, assim como o sacerdote, Pai, assim como o levita, Senhor, da parábola, Pai. Mas que nós sejamos como um bom samaritano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê um dia de trabalho abençoado amanhã, Senhor. Pai, para aqueles que estão procurando um emprego, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, essa porta, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, Senhor, que nós tenhamos as nossas necessidades, Pai, supridas por Ti, Senhor, no dia de amanhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós voltemos para os nossos lares, Senhor, em paz, em segurança. Pai, que o Senhor nos guarde, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor, e nos dê uma noite de sono, Senhor, abençoada, Pai. Senhor, uma noite de descanso, Senhor, uma noite de paz, Senhor. Pai, uma noite, Senhor, de recuperação, Senhor, das nossas forças, Pai. E um dia, Pai, na Tua presença amanhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Uma correção, no domingo não vai haver escola bíblica, tá bom? Como vai ter a festa no sábado, depois que termina a festa o pessoal fica aqui até mais tarde para arrumar, para deixar tudo em ordem para o domingo. Então não vai haver a escola bíblica excepcionalmente neste domingo, tá bom? Vai ter só o ensaio do louvor a partir das 11 horas, ok? Então todos os levitas, 11 de tarde, 4 horas, 3h30, porque senão eles chegam 4h30, tá bom? 3h30, tá bom? E a gente já vem para ficar direto os levitas, ok? Espero vocês aqui na sexta-feira, nessa campanha. É muito importante que você se empenhe em clamar por esse país, pelas autoridades desse país, amém? É muito importante, porque vidas inteiras, vidas de famílias inteiras estão aí, né, dependendo dos nossos clamores ao Senhor, para que não fiquem desempregadas, não passem fome e não fiquem aí, né, em situações terríveis, em condições subhumanas. Nós temos que entender que isso é para nós também, é para nossa família também e para aqueles que estão lá fora, tá bom? Em nome de Jesus, estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai eterno, juntamente com a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre nós, agora e para todo sempre. E a igreja de Cristo diga: amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, né? Que você tenha uma noite abençoada, um sono abençoado e uma continuação de semana aí na presença do Senhor. Amém? Vão com Deus. Eu acredito que tenha cantina lá, esteja à vontade de fazer um lanchinho.